Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 29 de janeiro, dia maravilhoso, um domingo especial para nós, porque estamos começando esse domingo com muita alegria e daqui a pouquinho, assim que terminar o programa de hoje, nós vamos estar saindo para efetuar o primeiro batismo do ano. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Há um número considerável de pessoas que vão passar pelas águas batismais. E esse é o primeiro batismo desse ano. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Mas é o primeiro do ano e eu estou feliz da vida porque a gente está caminhando na direção daquele chamado de Jesus, do convite de Jesus, para multiplicarmos o número de discípulos e aumentarmos, não o número de membros da nossa congregação, mas aumentarmos o número daqueles que vão sendo salvos, aqueles que se agregam ao caminho da fé, nessa comunidade de amor chamada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com paz, domingo super feliz. E já chegamos no final de janeiro, gente, nem parece, né? Mas nós já estamos camburando o primeiro mês do ano. Quero aproveitar para saudar a todos com paz. Obrigado pela companhia nesse Café com Bispo do primeiro mês do ano. E aqui comigo, minha querida amiga Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia, você que está nessa manhã maravilhosa. Olha, hoje nós estamos felizes realmente, bispo, porque as pessoas vão manifestar a sua fé, né? Vão declarar publicamente aquilo que aconteceu com elas. Que coisa maravilhosa, né? É um dia feliz para todos nós, para os familiares que estão também hoje celebrando esse dia, né? Sim, para o céu, inclusive. Para os céus, né? Que coisa gloriosa, o céu está em festa. Sim, né? sim. Muito bom dia, querido pastor João. Muito bom dia, meu querido bispo, bom dia, companheiros de programa, e muito bom dia a todos vocês que nos ouvem. Dando uma complementação aqui também a minha parte sobre o batismo, que tem me deixado muito alegre, é ver a alegria daqueles que se candidataram ao batismo. Percebendo que não é uma pressão, não estão cumprindo uma obrigação religiosa, mas é uma manifestação de alegria. Ontem eu conversava com o doutor Hernandes e ele, alegre, já esperando chegar o dia para que isso acontecesse, dizendo: estarei lá com a minha família. Então, isso está me impulsionando de alegria, ver a disposição e a alegria, o contentamento e a consciência de que o estão fazendo. Sim, será um momento muito precioso para toda a nossa congregação, para o corpo de Cristo, espalhado sobre a face da terra, não é? Loide, nós estamos avançando no livro de Mateus, e hoje nós já estamos no capítulo 22, terminando, na verdade, o capítulo 22, e avançando para o fim do livro, né? Isso. Os 28 capítulos, nós já estamos findando o capítulo 22, e hoje nos resta a reflexão do versículo 41 até o versículo 46 desse capítulo 22, e aí nós entramos no capítulo 23, hoje ainda, né? Ah, sim, hoje nós temos muita coisa, viu, bispo? Ai, ai, ai. E vamos lá então, né? Vamos Se você lá. está nos acompanhando, bem-vindo ao café. Alguns de vocês sei que estão tomando café nesse momento, outros estão dirigindo aí pela cidade, estão em casa, estão no seu trabalho, no seu local de moradia e estão nos acompanhando. Então, se você tem um caderninho de apontamentos e costuma fazer apontamentos enquanto a gente discorre a reflexão do texto, a nossa referência é Mateus capítulo 22, versículo 41 em diante. E nós vamos começar então, entre um golinho de café e um pedacinho de pão, nós estamos caminhando aqui na reflexão desse texto. Nosso método é expositivo, estamos lendo versículo por versículo, fazendo os comentários pertinentes, para que a gente tenha uma percepção panorâmica do texto, né? Aqui e ali a gente vai se aprofundando na medida que é possível,
para que a gente tenha um entendimento claro das Escrituras e assim a gente possa crescer na fé, não? Então eu queria sugerir, Lloyd, que você fizesse a leitura do texto, que é o versículo 41. 41. Tudo bem? Vamos lá? Isso aí, vamos lá. Pegue a sua Bíblia, a sua anotação e vamos lá. Enquanto os fariseus se reorganizavam, Jesus desequilibrou-os com esta pergunta: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. Jesus prosseguiu: bem, se o Cristo é filho de Davi, como vocês explicam que Davi, inspirado, disse que o Cristo era o seu Senhor? Deus disse ao meu Senhor: assenta-te aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi o chama Senhor, como pode ele, ao mesmo tempo, ser seu filho? Isso deixou os fariseus aturdidos, literalistas que eram, não querendo arriscar uma nova humilhação no debate público, desistiram de lhe fazer perguntas. Não, parar por aqui. Jesus está usando o que hoje se chama de método talmúdico, né? Ele está respondendo com uma pergunta. E os fariseus estão assustados, porque eles sabem que Jesus, ele era mestre em fazer esses dribles, né? Esse método dele deixava os fariseus, porque Jesus ia encurralando os fariseus a ponto de imobilizá-los. É que os literalistas, eles eram muito interessantes. Eles usavam tudo que podiam, todos os argumentos para penetrar o texto. Eles orbitavam em torno do texto, tentando encontrar o cerne do texto. E Jesus está virando isso pelo avesso com sua pergunta, porque não só mexe com a literatura do texto, mas mexe também, João e Lloyd, com a própria concepção teológica deles. Eles estão em apuros porque Jesus vai suscitar no argumento de Davi que seu filho, que ia herdar o reino, era maior do que ele. O chamava de Senhor. Dando um curso a esse complexo teológico, a um nível de profundidade ainda não pensado pelos fariseus. É que Jesus está condicionando o filho de Davi à condição da divindade. E aqui está novamente estão em apuros os fariseus, porque na concepção deles, o Messias, ele era simplesmente um descendente de Davi. Ele não era o Senhor. Ele era o descendente de Davi. Eles criam numa humanidade, numa exclusiva humanidade. Agora vem Jesus, que é verdadeiro homem, mas também é verdadeiro Deus, para embaraçar os caminhos teológicos desses literalistas. E agora eles estão em apuros e fogem da discussão, porque não podem suportar o argumento. Eles esperavam um Messias, tanto quanto os discípulos de Jesus esperavam. Um libertador que os tirasse das garras dos romanos. E Jesus vem mostrando o caminho de uma libertação, dizendo até que o reino dele não é deste mundo. Uhum. Então confunde completamente essa concepção literalista que os judeus da sua época, principalmente os fariseus, estavam esperando. Eles estavam esperando alguém que viesse montado num cavalo branco, com uma espada na cintura, para combater contra Roma, para estabelecer o seu reinado messiânico. E Jesus, então, vai frustrar essa expectativa, mas vai deixá-los encurralados, sem que eles não tenham por onde se mobilizar, porque ali seria fatal para a desmoralização deles, não é?
Parece, salvo engano, é o Paulo quem escreve, dando sentido a isso, dizendo que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Então, os fariseus, os doutores da lei, os literalistas, viam tudo de forma tão natural. Porque Jesus, filho de Davi, se Davi já tinha morrido há tanto tempo? Porque vinha da sua descendência. Estava escrito, Isaías escreve sobre isso, que o Cristo é o filho de Davi. Então, da descendência de Davi, nasceria um rebento que resgataria Israel da sua opressão romana. Então, não cogitavam nada, absolutamente nada, das coisas divinas, dos milagres de Deus. E Jesus faz essa pergunta, dizendo assim, de quem é filho o Cristo? Ele não disse o Messias. Percebe? Jesus fala o Cristo, não o Messias. Então ele está exatamente tentando despertar neles a consciência do que o Cristo não é um homem comum que virá fazer aquilo que você acaba de dizer, mas é alguém que vem resgatar, na verdade, a alma do ser humano, a profundidade do ser humano que estava envolvido em coisas rasas, como a historicidade do Messias. Verdade, João. Esse encurralamento que Jesus coloca aos fariseus deixa também a gente com as antenas ligadas para compreender que se a gente não tiver sensibilidade, a gente não vai entender aquilo que Deus tem programado para nós, Igreja de Cristo, e o nosso papel na sociedade, porque a gente vai novamente, Lloyd, imobilizar todo o movimento de Deus sobre a Terra nessas nossas equações humanas. Porque os fariseus, eles equacionavam tudo dentro dessa literalidade das coisas, né? Eu estava lendo aqui e eu fiz essa pergunta para mim, né? Quem é Jesus para mim, né? Sim. Quem é Cristo para mim? É a repetição daquilo que os outros dizem? Ou eu tive realmente essa experiência com o meu Senhor, né? Com esse Cristo? Quem Ele é para mim, né? Sim. Então, essa experiência que Cristo perguntou para ele, Jesus perguntou, quem é esse Cristo? Sim. Quem é Cristo? É uma pergunta que devemos fazer todos os dias para nós mesmos. Quem é esse Cristo? Desde quando Cristo passou de ser uma literatura para você? Né? Deixou de ser apenas um sentimento, uma palavra, uma luz. O mito, né? Ou mito, uma pessoa do passado, alguém que um dia veio, morreu e acabou, e passou a ser a sua experiência, a sua vida, o seu Senhor, o seu amor, a sua paixão, a sua experiência de vida, a sua vitória, né? A sua salvação. Né? E eu me perguntei, quem é Cristo para mim? Né? E essa pergunta dentro de mim, ela é tão particular, tão singular, tão minha, como é tão sua, pastor, né? Como essa resposta é tão dentro tão de pessoal, você, é tão pessoal, né? E era o que Cristo queria ouvir de cada um, quem é para você, que você diz sobre esse Cristo. Né? O Paulo, que perseguia aqueles que se manifestavam em nome de Cristo, também esperava esse Cristo. Então percebemos uma coisa, o que o bispo acaba de falar aqui, é que a natureza humana, a naturalidade, não te leva a conhecer, a vivenciar o Cristo. Foi preciso uma manifestação do Cristo a Paulo. Tinha uma revelação, né? Uma revelação. Ele cai do cavalo, ele cai da sua prepotência, Sim. Ele abre os olhos, escamas caem dos seus olhos, ele passa a ver com olhos espirituais, e daí para frente não quer dizer que ele quis pagar uma conta que devia, mas ele quis viver esse Cristo que ele mesmo pergunta. Que veja que o Jesus, quando se refere aos judeus, aos fariseus aqui, ele não está perguntando quem sou eu, de quem eu sou filho. Ele diz o Cristo, porque aquele homem maravilhoso que estava falando com eles, para eles não era o Cristo, era apenas um judeu. E até hoje, você passando
na Judéia, você passando no estado de Israel, pergunta para qualquer judeu quem foi Jesus ou quem é Jesus. Um ilustre judeu. Não negam, mas nunca afirmam o Filho de Deus, a não ser aqueles que foram convertidos ao Evangelho. Mas, naturalmente, os judeus te respondem. Um judeu ilustre que fez história enquanto passou por aqui. E pronto, Sim. É só isso. João, Eloy, tentar entender Deus da perspectiva intelectual é muito insuficiente. Porque, veja, a conta ela não fecha quando eu tento entender Jesus da perspectiva intelectual, da historicidade dele. É muito insuficiente para descrever tudo que ele é, se tudo que eu tenho é a informação histórica de quem ele é. Crer na historicidade de Jesus não me torna um cristão. Não. Quando o pastor João estava fazendo sua descrição, eu fiz questão de usar a palavra revelação, porque a revelação é aquilo que ultrapassa a fronteira da intelectualidade. Só um instantinho aí para corroborar. Antigamente, quando se fazia uma foto, se fazia um negativo, né? Então você tinha alguma coisa oculta. Só vinha aparecer de fato aquilo depois que fazia-se o quê? A revelação, era isso? Sim, claro. Obrigado, exatamente. Só para corroborar. Não, tranquilo. Porque assim, há coisas que são impossíveis, por isso que eu disse que a conta não fecha. Como eu posso intelectualmente admitir que eu tenho um Deus morando dentro de mim? A conta fecha onde aqui? Como eu posso compreender que aquele que fez existir e mantém subsistindo no controle da palma das suas mãos, o Cristo, Jesus, e que agora ele mora dentro de mim, isso não cabe em nenhuma religião, porque isso não cabe dentro da racionalidade de ninguém. Por isso é que é a revelação, é esse salto para dentro de mim, ultrapassando essa fronteira das racionalizações, da inteligência, da intelectualização, e cai dentro de mim como uma semente cai num solo. É esse chamado para dentro dele. Isso se dá na antimatéria. E como entender a antimatéria se nem a matéria a gente entende direitinho, né? É um fenômeno que acontece. Por isso, os fariseus, eles não conseguiam penetrar a fala de Jesus. Porque Jesus estava indo para mais fundo e para mais além. Ele estava ultrapassando a fronteira da racionalidade. Eu vinha dirigindo hoje para cá, para fazer o programa, e no meio do caminho, porque assim, minha poltrona no carro tem sido um grande lugar de meditação para mim. Um altar. Um altar. Eu sento ali e venho meditando e vou meditando para onde eu vou. Indo, eu vou meditando. E eu meditava, meu Deus, ter Deus morando dentro de mim, isso faz toda a diferença. Eu posso pensar nisso e não encontrar os elementos que encaixam, porque é um salto quântico, ultrapassando a linha e a fronteira da antimatéria. É espírito a espírito, João. É alma a alma. É ele que me rasgou por dentro para habitar, para fazer de mim a sua casa. Oh, coisa linda! Se a mente humana é capaz de absorver a revelação, nós vivemos como ressurretos.
Agora, se a gente não consegue ultrapassar essa fronteira, a gente vive no mundo agonizante da existência. A gente não recebe vida, a gente vive nessa agonia da existência, na incerteza que nos permeia. A gente não consegue viver por esperança, mas vive em agonia, porque a existência é o lugar da incerteza, e a incerteza é agonia por uma alma desbussolada. Agora, quando eu ultrapasso essa fronteira, que eu tenho acesso revelado ao nascimento dele na minha vida, quando ele habita em mim, João, qual é o problema que pode me parar? Quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a morte, será a vida, será a criatura do presente, será do futuro, será a fome, será a abundância, será a escassez, será a cadeia? O que é que pode me separar do amor de Deus? Nada pode me separar, eu estou unido a Ele, o meu espírito está unido ao espírito dele. Eu estou ainda permeando aquilo que eu falava de Paulo. A loucura de Paulo ver Estevão submeter-se à morte sorrindo. É inexplicável, não dá para a mente humana comum e natural captar uma coisa dessa. Mas eu tenho a impressão que aquilo permeou a cabeça de Paulo por tanto tempo, e ele ia caminho pensando, eu estou fazendo certo ou errado? O que pode estar acontecendo? Ver aquele homem morrer sorrindo e confessando o seu amor a Cristo, dizer que ouviu, isso é inexplicável para a mente humana. Só pode entender isso, como eu falei de princípio, Paulo diz, o homem natural. Ou seja, na sua naturalidade, na sua natureza comum, não consegue entender. Mas isso é experimentável por aqueles que se deixam penetrar por Cristo. Eu já me vi tantas vezes, como você disse, no banco do carro, dirigindo sem me perceber que eu estou dirigindo não porque eu tenha negligenciado, mas porque fui tomado por um momento tão gostoso de relação com o meu Deus, que quando eu espanto eu estou banhado em lágrimas. Começo a cantar, daqui a pouco eu estou banhado em lágrimas. E a minha mente não entende isso, mas o meu espírito recebe como uma relação perfeita com Deus. Quem nos separará desse amor grandioso? Não tem nada, nós estamos unidos a Ele. Por um vínculo jamais imaginado. Jamais imaginado. Na nossa relação com Deus, acontecem uns mistérios. Sempre me lembro da fala de Jeremias. Jeremias diz, eu vou colocar minha lei na tábua do coração de vocês. Vocês terão uma lei interna. Vocês vão ser governados por isso. Como é que eu posso imaginar a tábua do meu coração impressa, tatuada, a lei divina? Não dá para imaginar? Não dá para imaginar. Dá para se experienciar, mas não dá para se tornar uma literatura aquilo que aconteceu com a gente. Quando a gente diz que é inexplicável, é de verdade inexplicável, porque não passa pela elaboração dos raciocínios humanos. Por isso, abraçar a fé é um fenômeno que precisa partir da nossa individualidade. Racionalizar a fé é impossível. Criar racionalização no caminho da fé é impossível. É como querer racionalizar o amor. Tipo, por que você me ama? Não tem porquê. A gente ama sem porquês. Deus nos ama sem porquês. Não há razão. Se Deus fosse tentar encontrar razão para me amar, não me amaria. Porque eu não tenho dado razão para me amar. Ele me ama porque decidiu me amar, porque se lançou sobre mim, com todos os meus defeitos, limitações e tudo nós mais, o amamos, né? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou, ele abriu o caminho do amor em nós. Né? Lembra daquele hino? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Não tem. Rapaz, com um grave desse eu ia ganhar dinheiro, viu, João? Esse grave é poderoso, né, Mas eu queria fechar aqui dizendo que Jesus, quando se reporta àqueles que o interpelavam, não estava querendo confrontá-los.
Jesus nunca foi de fazer confronto, porque ele não veio para isso. Ele estava tentando fazê-los entender quem era o Cristo e a necessidade deles em conhecer esse Cristo de fato. Não só a sua historicidade, mas conhecer o Cristo de fato. Uhum. Ok. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Oi, gente. O bloco passado rendeu, né? Foi um bloco muito gostoso da gente comentar. E nós vamos entrar aqui agora num capítulo acho que de muita provocação. Mas um capítulo que precisa ser pensado, o capítulo 23, se você chegou agora, nós estamos no capítulo 23 do livro de Mateus, e nós vamos fazer uma leitura aqui que vai arder no lombo, né? Um texto formidável, a fala de Jesus sempre muito libertadora, que faz a gente pensar, que deve fazer a gente entrar nas linhas da profundidade. E quero pedir, Lloyd, que você nos ajude, você que foi eleita a radionoveleira do ano de 2022. Esse meu bispo. Antes que ela... Sim, foi o comentário, João, isso aqui, foi o comentário que eu ouvi de um cadeirante, eu não criei nada. Me conte esse negócio. Eu não então. criei nada. É porque a leitura entusiasmada que você faz a gente entrar na história, parece uma novela, né? Sim. É uma leitura de radionovela. Alguém que me disse, né? Eu só transmiti o recado, mas você foi eleita a Miss Radionoveleira de 2022, né? Tá bom, gente. Então, estou aceitando, mais entusiasmada mesmo. Vou ficar daqui a pouquinho, nos próximos capítulos. Sim. Então, o que eu queria dizer aqui, antes que a Luíde comece essa leitura, é que os nossos ouvintes e nós mesmos não víssemos essa fala de Jesus como uma denúncia agressiva. E muitas vezes a gente espera o próximo capítulo para bater o dedo e dizer, bem feito, eu disse, eles estão perdendo para Jesus. E não era esse o objetivo de Jesus Cristo, Sim. ganhar de ninguém. Ele estava ali centrado fazendo o trabalho dele. E o texto que nós vamos ler tem muita denúncia, mas nós queremos ouvi-la não como uma denúncia agressiva e vingativa, mas como realidades que precisam ser desvendadas. Sim, João, se a gente prestar atenção, Jesus nunca tentou convencer ninguém de nada. A tentativa do convencimento é uma colonização desastrosa. Jesus simplesmente anunciava as boas novas, sem a tentativa de colonização de quem quer que seja, ou de quem quer que fosse, não? Ele sempre fazia a colocação. E nos próximos textos que a gente for ler, você vai ver Jesus proclamando o reino. A proclamação não é uma tentativa de convencimento, é um anúncio. Quem quiser crer, ou tiver apto para crer, que creia. Quem não crer, não creia. A tentativa de Jesus não é isso, não é? Tipo, submeter as pessoas ao seu convencimento. Ele simplesmente está fazendo uma proclamação do reino e ensinando a cultura do reino. Então, é bom a gente entender isso para a gente não achar que é uma guerra, né, João, de colonização, porque não é uma tentativa colonizadora. E assim a gente vai lá para o capítulo 23, Lloyd. Só antes de entrar no texto... eu não sei se falo pelo João, mas acho que sim, conhecendo, que a sua vinda para o programa trouxe abrilhantamento, né? A gente só tinha voz masculina, né? E a tua vinda trouxe, assim, bastante equilíbrio. Na verdade, eu já tinha tido muitas solicitações para que uma voz feminina entrasse no programa, né? Não sei por que nossa voz é tão pesada, João. Deve ser seu grave e a minha voz de taquara rachada que estava incomodando. Então, a tua vinda foi muito preciosa para todos nós. Para nós que fazemos o programa contigo
e para o ouvinte, que pode ter uma voz também da representação feminina, né, na reflexão do Evangelho. Então, fico feliz de você estar assiduamente participando conosco, né? E eu agradeço. Muito obrigado. Sou muito grata por essa oportunidade. Muito obrigada à Igreja da Colheita, muito obrigada a vocês, meus pastores, meu bispo, pelo convite, quando me fizeram o convite para estar junto a vocês aqui, trabalhando na rádio, nesse programa em especial. Né, o meu coração ficou muito feliz, né? Nossa gratidão à Rádio 92 também, né? Que é uma rádio que valoriza a mulher. Muito obrigada. Uma rádio que está, assim, o tempo todo trazendo mulheres para a conversa, para o debate, para a programação. É uma rádio de visão inclusiva, não é? Isso mesmo. O que me deixa muita vontade para trabalhar aqui na Rádio 92 é essa postura inclusiva de um evangelho sem fronteira, não é? A abertura para várias denominações, e se você ouve os programas, tem pensamento e pitaco de toda a natureza, não é? Isso mesmo. Criando essa beleza, essa multiforme expressão, né? Então tem evangelho para todo gosto. A outra beleza com que fazemos o programa é que ninguém é movido a recurso, a dinheiro, né? Nem a rádio nos paga para fazermos o programa e nem pagamos a rádio para estarmos lá. Não, é uma parceria. É uma parceria muito linda, quanto a nossa aqui de fazermos o Café o programa. com Bispo é um programa da Rádio 92, né, que gentilmente nos cedeu anos atrás esse espaço, e nós louvamos a Deus por tamanha generosidade, né, em nos permitir estar aqui, confiando naquilo que falamos, né, porque, João, o risco é muito grande de você ter numa emissora de comunicação pessoas sustentando discursos que interferem tanto na vida das pessoas, né? Então, a confiança que a rádio deposita na gente também, da nossa parte, assim, de uma gratidão sem tamanho, né? E por falar nisso, que coisas que mudam ou que interferem na vida das pessoas, eu vi de um homem de 76 anos essa semana, criado no interior, quando crianças não podiam ouvir conversas de adulto, e ele dizendo, aprendi uma coisa tão nova, mas tão oportuna. Quando o bispo diz, ele falando, ouvindo o programa O Café com o Bispo, ouvi o bispo dizer que uma conversa entre dois adultos que uma criança não pode ouvir, não devia ser conversada. Ele disse, coisa nova, apesar dos 76 anos de vida. Uhum. Então, o nosso discurso aqui está, o nosso não. Eu sempre digo, aquilo que o Espírito Santo nos proporciona. É nosso, não no sentido possessivo, isso, né? Aquilo que o Espírito Santo nos proporciona, traz à nossa mente e desce pela nossa boca, está indo de encontro a pessoas que estão aproveitando o máximo para melhorar a sua vida, tanto física como espiritual, e assim. A nossa intenção em ir ao encontro desses corações sedentos tem nos carregado de responsabilidade, né? Sim. Essa fala que João disse desse senhor de 70 anos é uma fala que me é como um espelho. Se uma conversa entre dois adultos não pode ser ouvida por uma criança, essa conversa não devia existir. É uma conversa que não deve ser conversada, né? Não pode ser, não deveria ser conversada, porque normalmente a gente vai estar falando mal de alguém, vai estar, né, indo a indecoros no diálogo. Se uma criança não pode ouvir, a gente não deveria falar, porque é sério isso. Não estou aqui criando uma história, eu estou aqui pensando com a pureza do Evangelho. Então, é bom você pensar nisso, né? É bom que isso pode melhorar muito e depurar muito as nossas conversas de adultos, né? Mas vamos lá, Lloyd, vamos entrar no texto finalmente. Vamos lá, aí. capítulo 23, vamos lá.
Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. Vamos dar uma paradinha aqui, Loide. João, que coisa séria. É tudo aparência. Nós estamos vivendo justamente a era da aparência. Vamos novamente aqui, não é uma implicância, mas vamos novamente às postagens do Instagram, por exemplo, onde a maioria das postagens, a grande maioria, é só aparência. De pessoas que sustentam um discurso, mas a vida está completamente distante da proposta do discurso. E é isso que Jesus está denunciando na vida desses religiosos. Eles são exímios mestres da lei. Todavia, a prática deles não é coerente com o seu discurso. Então, por isso Jesus diz, cuidado. Sejam cuidadosos quanto a segui-los. Segui-los quem? Os líderes religiosos. O cuidado é, você pode estar seguindo uma aparência, porque no fundo, não é nada disso. Então, a proposta teológica é uma, mas a prática dessa proposta é outra. Se você segui-los, precisa ter muito cuidado, porque você pode estar seguindo uma figura aparente. Você pode estar seguindo um personagem, porque a criação dos personagens para sustentar uma aparência é muito grande. A gente acho que conversou sobre isso no programa passado, né? A criação desses personagens para sustentar a imagem. Então, é preciso ter cuidado. Gente, foi domingo próximo passado que eu reforçava um conceito que é assim, todo líder da fé, na fé, ele precisa fazer de cada discípulo alguém mais próximo de Deus, cada vez mais próximo e dependente de Deus e menos dependente deles. Se eu tenho um líder que o que ele faz é me fazer dependente dele mais do que dependente de Deus, há uma liderança espúria. Porque nossa missão enquanto líder é fazer com que as pessoas independam de nós e aprendam a depender cada vez mais de Deus. E esse movimento entre os fariseus não era bem assim. Eles eram proselitistas. Eles uniam as pessoas neles. E Jesus está fazendo uma denúncia responsável, não está sendo violento, mas está produzindo uma denúncia séria e responsável que é possível, ou estava muito provável, que as pessoas estivessem ligadas a um sistema mítico, onde o mito era aquele que roubava Deus das pessoas e inseria as pessoas nele. Cuidado ao segui-los. Não seguir o ensino deles, mas segui-los. Essa é a condição que Jesus começa a desmascarar o sistema, né? Tirar a máscara do sistema e colocar as pessoas diante de uma cruel realidade. Professores competentes. Professores competentes. Mas embora eles professorassem responsavelmente, eles não tinham responsabilidade com a vida, mas com o conteúdo programático, com o conteúdo do ensino.
mas não com sua própria vida. Eu vejo Jesus chamando aqui aos que o seguiam, e aqui fala que ele estava com multidões, né? Então, na verdade, eu volto a falar o que falei de princípio, que não era um escracho em cima daqueles que não tinham um comportamento digno do que diziam, mas um alerta àqueles que os tornaram seus mestres, um alerta àqueles que queriam imitá-los, apenas por imitar. E nós falamos no bloco anterior que precisa de uma revelação do Cristo em nossas vidas para que possamos vivê-lo com integridade e não viver ao pé da letra, o cumprimento das regras. O texto começa dizendo que eles ensinam bem, eles não fogem uma vírgula da lei, mas estão naquele texto que, salvo engano, é o Paulo quem diz que a letra mata. Então eles estão só na letra, não há espírito nenhum aqui, porque eles não vivem isso. Eles fazem aparência, e nós não estamos aqui para denunciar aqueles que não vivem isso, nós estamos aqui para dizer, ou para tentando, ou levando a mensagem de Cristo a que nós não sejamos hipócritas quando falamos de um Cristo que não vive em nós. Sim, é justamente essa, João, a denúncia de Jesus. Os versículos abaixo vão declarar mais nitidamente isso, né? Vamos fazer a leitura, Loide? Vamos lá. É tudo aparência. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantos num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Peraí. Eita. Peraí, misericórdia. Vou começar do fim aqui. Eu tenho um amigo que ele era um desconstrutor de conceitos equivocados, né? Ele era um pastor muito antigo, vindo de uma igreja histórica, onde o hábito era chamar o ministro do evangelho de reverendo. Aí ele dizia assim: reverência a mim, eu não sou reverendo, toda reverência a ele. Eu não sou um reverendo, eu sou um servo simples. Reverência a Deus. Porque o que é que esses caras pleiteavam? Eles pleiteavam essa exposição pública. Quando Jesus diz que tudo que eles queriam era um show, eu fico aqui perplexo diante dessa proposta de fazer do caminho simples da fé um verdadeiro show, espetáculos culticos, como eu tenho pejorativamente me referido, né, a essas celebrações que são muito bem boladas, muito bem feitas, mas que, às vezes, a presença de Deus não está ali. Me lembro ainda de quando o véu do santuário foi rasgado do alto a baixo, que a cortina é rompida e se descobre que a religião estava sendo uma farsa, porque a arca já não estava lá e há muito tempo não estava. O culto acontecia, a liturgia acontecia, a pirotecnia cultica acontecia, os carneiros entravam brancos, saíam marrons, enfim, o show estava montado.
mas a presença de Deus não estava ali. Eu tenho uma impressão que muitas vezes, se a gente não tiver com o espírito discernível, o que vai acontecer é que a gente vai ter um culto caprichado e nem vai sentir a presença de Deus, a falta da presença de Deus. Porque está tudo tão elaborado, João, há tanto capricho na liturgia, que não vai fazer falta a presença de Deus. As pessoas vão estar satisfeitas com a sombra, com a alegoria, e não vão perceber que Deus não está ali. Acontecia na época de Jesus, todo o espetáculo estava lá, João, mas a arca já não estava mais. Se você estuda um pouco a Bíblia, você sabe que a arca era a representação da presença de Deus no culto. Lá estava a arca, a presença de Deus. Mas naquele culto, na época de Jesus, a arca já não estava mais lá. Era tudo aparência. Era tudo aparência. Era um show. Enfeites, cores, roupas, cheiros, perfumes. Mas a presença de Deus não estava mais ali. Essa é uma denúncia que a gente precisa parar para pensar. Às vezes a gente capricha no espetáculo cultico, mas a presença de Deus já não está mais ali e já tem um bom tempo, não é? Eu talvez seja meio rude no que preciso dizer. Eu tenho estado muito com o pé atrás quando se prepara uma festa, gastando centenas de milhares de reais para, no final dessa festa, ou no decorrer dela, 3 dias em praça pública, apresentar o milagreiro que vai fazer a cura, que vai curar, que vai libertar. Então gasta-se recursos. Eu não estou falando do recurso, eu estou falando do desgaste, da mão de obra, da expectativa que se cria, e se importa um milagreiro para vir operar milagres. E não foi isso que eu aprendi com o meu mestre. Ele, quando multiplicou os pães, ele estava onde? No templo? No meio da cidade? Nada. Estava lá no deserto. Então, por que esses milagreiros não viajam curando as pessoas se tem um milagre a fazer, se tem o dom de curar, curando as pessoas, libertando os oprimidos, mas precisa fazer um show pirotécnico para que muletas voem no ar, para que cadeiras de rodas sejam jogadas? Eu confesso, eu sou meio rude nisso, eu desacredito. Porque Jesus está dizendo exatamente o que está acontecendo. É tudo feito segundo a regra da lei. É tudo feito segundo a religião permite. Mas, na verdade, não há uma realidade dentro disto. Sim. E eu volto, a isso eu faço uma denúncia. E é pessoal, é minha. Eu desacredito nesse show pirotécnico para fazer curas e milagres, quando eles podem ser feitos na surdina, que só o recuperado sabe o que aconteceu na vida dele. João, imagina, são poucos versículos e muitas denúncias. Uau, muito forte. Uma das mais graves que eu vejo Jesus fazendo é assim: esses líderes religiosos, ao invés de conectarem vocês à palavra, eles conectam vocês às regras. Eles não unem vocês à palavra. Ele une vocês ao regimento interno da sua congregação farisaica. Eles não conectam vocês à palavra que alimenta. Não é o que ele diz aqui, né? Transformando em animais de carga. Transformando vocês em animais de carga, domesticáveis. Eles não libertam vocês. Eles aprisionam vocês como aprisionam um animal de carga, reduzindo vocês a cumpridores de regras. Porque se tivessem conectado vocês à palavra que é pão, à palavra que é alimento, vocês seriam fortes e livres. Mas como eles não conectam vocês ao espírito da lei, mas conectam vocês a esses
fundamentos humanos, regras humanas, usos e costumes, eles reduzem vocês a animais de carga. E parecem ter prazer em vê-los cambaleando, né? Sim, porque de tanto peso. Você sabe que, por exemplo, no sistema público, os lugares que mais se roubam, mais tem corrupção, é no Ministério da Educação e da Saúde. Educação e saúde. Por quê? Vamos à educação. Se roubarem de vocês a educação, vocês se tornam manipuláveis. E era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam roubando a educação para domesticar esse povo. Olha, tá pesado, é melhor a gente ir tomar um cafezinho, a gente volta já já, logo depois do nosso café. Olá, gente, esse é o terceiro bloco da nossa programação e Jesus está indo em profundidade, convocando nesse momento as pessoas para fazer essa denúncia. A denúncia é que as pessoas estão sendo manipuladas, não pela palavra que alimenta, que fortalece, mas por regras que imobilizam e tornam as pessoas tais quais animais de carga. Isso me preocupa, porque essa situação manipuladora, ela é perigosa, ela é anticristã. Ela é anticristã. Na fé cristã, nós temos verdades que libertam e não verdades que aprisionam. A verdade do Evangelho, ela é libertadora. Ela nos liberta de nós mesmos e nos liberta da bondade de gente ruim e da maldade de gente boa. Oh, Jesus, o que eu estou falando aqui, não é não? Mas é verdade, queridos. Se os fariseus usassem a verdade da lei, a lei é santa, pura, boa e até libertadora, mas não era isso. Eles prendiam as pessoas nos seus estatutos internos. Não era, na verdade, da proclamação da lei, que foi dada por Deus e era libertadora. Eles manipulavam as pessoas de tal maneira a domá-las, a domesticá-las. Eles não educavam as pessoas, eles deseducavam para aprisioná-las em seus sistemas. Eu me lembro de uma fala do Darcy Ribeiro. Ele disse que o fracasso da educação no Brasil não era uma crise, era um projeto de fracasso. Sabe, crise e projeto? Havia uma elaboração de fracasso. Não era um acidente, uma crise específica. Era um projeto elaborado. O que os fariseus faziam na educação do povo, na lei de Deus, era exatamente o que Darcy Ribeiro dizia anos atrás. Era um projeto de deseducação, porque um povo deseducado, um povo não construído na educação, é um povo manipulável. Por isso, a educação é a nível federal, estadual e municipal um projeto de fracasso. Porque ter um povo ignorante é ter um povo manipulável. Então, aqui nós temos esse espectro, essa loucura criada pelos fariseus para manipular as pessoas. Era simples, João, eles estavam tão distraídos nas pirotecnias culticas que nem dava para perceber que Deus não estava mais ali.
A arca já tinha sido, né? A arca já tinha sido tirada há anos atrás. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando aqui, porque eu vivi, ao longo da minha vida, a cumprir regras que não me davam prazer em fazê-las, mas me sentia obrigado e até certo ponto aliviado em cumpri-las. Você está falando exatamente disso. A gente não tem prazer. E eu me deparei aqui, eu fui buscar um salmo e me permitam ler o que o salmista fala, o prazer dessa leitura, de saber, de viver, de vivenciar, de fato. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Imagina, cara. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. E o temor do Senhor é puro e dura para sempre. E as instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas corretas. São mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Ou seja... Olha que lucidez, né, cara? Que coisa linda! A lei do Senhor. Os mandamentos do Senhor. Eles dão alegria, eles dão prazer em ser buscados e não obrigação em ser cumpridos. É aquilo que eu falei, e repito, eu me senti obrigado a cumprir tantas regras que não me davam prazer em cumpri-las. Me faziam, a um certo ponto, aliviado em cumpri-las, mas prazer, desejo, alegria, entendimento, não adivinha disso. E é que Jesus está falando aqui, que os fariseus estão prendendo o povo nas suas gaiolas, aqueles que se aproximam. E veja bem, eram aqueles que se aproximavam do templo, eram aqueles que buscavam se aproximar de Deus, porque até então o evangelho não era corrente, ainda não havia sido difundido, e por não cumprir isso, mataram Estevão e tantos outros, porque não desejavam viver aprisionados nas suas gaiolas. Sim. João, eu vou ler novamente aqui o versículo 4. Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, olha só, ao invés de dar a vocês a lei do Senhor como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. Amarra e sai puxando. Claro. Cabresto. Sim, o que me impressiona, né, desculpe eu estar chovendo no molhado, batendo a mesma tecla, é que a leitura do salmo que João fez, com tanta lucidez, quem se aproxima da lei do Senhor, com letra maiúscula, é liberto, é livre, porque ela é comida e bebida. Mas aqueles que são manipulados pela interferência do dedo humano, porque é o que eles faziam, eles metiam o dedo humano nessa relação e, ao invés de acessar as pessoas a esta comida e a esta bebida que os tornaria fortes e livres, eles amarram em fardos pesados de regras. Porque cumprir regra tem o efeito moral, é cultura. A cultura é a moral. A cultura é a responsável pela moralidade. Não despertava fundamentos éticos, não aperfeiçoava caráter, domesticava uma natureza que nasceu para ser livre. Me lembro quando João disse na semana passada que ele ganhou uma jaguatirica, que nasceu para ser livre e selvagem. E eu me lembro bem de uma fala do Rubem Alves, quando ele faz uma referência ao feitiço de Áquila, que ele diz que se aquele falcão
fosse domesticado, não ia passar de uma pata desengonçada que abana o rabo e anda desengonçada, e aquele lobo que nasceu para a experiência selvagem das matas ia se tornar num cão que rói o osso. Há uma, vou colocar entre aspas e que seja muito bem entendido, há um selvagem que habita em nós que precisa ser reconhecido e respeitado. Há uma liberdade que pertence a nós, que domesticar, colocar uma gaiola, tentar domesticar, a gente vai virar esse bicho feito a jaguatirica de João, que se bobear, arranha, morde, porque há uma natureza que não é domesticável, ela precisa ser transformada, é um fenômeno transformada. E a lei de Deus é capaz de transformar essa natureza rebelde em uma selvagem natureza boa que pertence a cada um de nós. Original. João, a gente vira um bicho feio quando a gente é domesticado. Arranca de nós a nossa natureza. Verdade. O desagradável de tudo isso, bispo, quando a gente é domesticado, é que enquanto é possível, você cumpre como um cãozinho amansado. Que fica roendo o osso no canto da casa, não? Mas o dia que você é acossado, que você é provocado, a tua natureza desperta e você faz loucuras que não é capaz de controlar-se. Ah, claro, João. Porque assim, você não foi transformado, você foi domesticado. É a jaguatirica que vai se manifestar. Eu brinco dizendo, lá na Baixada a gente tinha um sistema de conduzir o cão bravo, uma espécie de cambão. Um pau no meio e 2 pontas de corda, uma para segurar, a outra para evitar que ele se aproximasse. Então se dava muito filhote, ou jacão adulto, para homens que moravam lá para o centro. Mas o dia que ele conseguia fugir dali, tirava o pescoço daquela corda, nunca mais ninguém o pegava. Era tal a sua frustração. Eu tenho encontrado por aí filhos de crente, criados na igreja, filhos de pastores, filhos de dirigente de circo de oração, me permitam, eu não estou aqui denunciando ninguém, que escaparam da igreja e nunca mais se tornaram perversos. Ao longo da minha profissão, eu encontrei os maiores perversos, os piores marginais que eu encontrei ao longo da minha profissão e ainda hoje conheço, são oriundos de igreja, foram domesticados por religião, foram aprisionados nas regras da religião. O dia que arrancaram a cabeça daquela corda, nunca mais pisaram e se tornaram verdadeiros marginais. Lamentavelmente, a domesticação serve para isso, para tornar embrutecido o elemento quando dali escapa. Sim. A última denúncia que vai nos conectar ao versículo seguinte é que esses caras, eles se colocavam num pedestal. O que eles queriam era serem chamados de doutores e reverendos. Uma postura de destaque. Então, o evangelho para eles, o evangelho de Moisés, não era uma fonte de conexão entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Eles eram os intermediários. Eles eram os cobradores de pedágio, nessa praça de pedágio, no caminho que as pessoas estavam fazendo. Tinham que deixar a sua contribuição, porque eles se tornaram intermediários, representantes de Deus. Agora, eu vou fazer uma ponte de conexão para o próximo versículo que a gente vai ler. Foi domingo passado também que eu dizia assim, João, de que Deus não tem representantes com letra maiúscula. Ele é. Ele não se deixa representar. A gente tem o hábito e a cultura de dizer que o fulano de tal é representante de Deus. Nós somos embaixadores do reino. Né? Somos embaixadores do rei. Nesse sentido, sim. Mas de ter um representante, tipo, vem a mim para falar com Deus, isso não.
Falar com Deus é sem protocolo. Falar com Deus é caminho livre, sem praça de pedágio, sem cobrança de pedágio. Sem roupa de santidade. É nu, João, é nu. É com a nudez da alma. E com a nudez da alma de cada um de nós. Aí ele vai agora descer ao comentário daqueles que são vítima dessa manipulação religiosa, né? Bispo, eu lembrei aqui de um amigo meu que foi visitar uma igreja, né, um determinado pastor. Aí eu disse, e aí, você gostou de lá? Gostei, mas não gostei mais porque eles nem me anunciaram. Nem me chamaram, não me anunciaram, dar uma saudação à igreja, que eu estava lá e tal. Então, é isso aqui, eu não né? fui visto, né? Não fui visto. Então, é isso que o Senhor está denunciando. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, né? Nesse pedestal. Porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Yes. Não elejam especialista na vida de vocês, permitindo que eles digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai, e Ele está no céu. Não se deixe manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles, Cristo. Parou aqui um instantinho. Lloyd, nós estamos vivendo uma época muito parecida. Há uma carência de pai muito grande na população desse tempo. É o reflexo, né? Sim. O reflexo. Olha, a paternidade, ela deixa um buraco tão grande na vida das pessoas. Elas têm tanta necessidade de ter um pai que elas estão prontas para adotar um pai para a vida delas. Eu estava me relacionando com um grupo de pessoas que o hábito delas era de chamar o líder delas de pai, na carência da paternidade. Sim. Como não tinham esse pai em casa, elegiam nos seus líderes da igreja, eles os elegiam como pai. E pai daqui, pai de lá, aquilo me causava uma certa repulsa, uma indignação. Outro dia eu estava ouvindo, até um cara que faz muito sucesso aí no Instagram, né? Ele tem o hábito de chamar as pessoas de filhos. Vocês, meus filhos, dando um tom professoral, vocês que são meus filhos na fé, vocês... Cara, quando eu ouço Jesus dizendo, não chama ninguém de pai, assumam na vida de vocês a paternidade divina, para de ficar na mão das pessoas, aprendam a ouvir Deus, se larguem da mão daqueles que tentam impor a vocês uma regra para a vida de vocês. Eles estão infantilizando a vida de vocês. Porque ao chamar alguém de pai, ao adotar essa paternidade, em contrapartida, eu não estou me adultificando, eu estou me infantilizando, me sentindo infantil na vida. Enquanto que a lei de Deus, o Evangelho de Jesus, tem a finalidade de nos amadurecer, não de nos tornar infantis. Tem pessoas no início, né, no início da sua vida com Cristo, vida espiritual, que precisa caminhar. Aí eu até entendo que ela precisa desse momento de ser conduzida, mas aqui aquela coisa de você pegar essa pessoa e levar para toda a tua vida, como se você não soubesse caminhar no Evangelho, né? E aqui é que está o grande problema, bispo. Eu peguei essa pessoa e fazer da minha mãe espiritual minha guia, né? Levar para minha casa, levar para as minhas relações com meu filho, levar para as minhas relações financeiras, quer dizer, eu me tornar totalmente dependente dessa paternidade, dessa maternidade, dessa mentoria, dessa consultoria espiritual, e o quê? Em vez de crescer, eu me infantilizo. Sim, é uma relação de clientela. Porque assim, Lloyd, eu não sei se o problema está em quem se submete ou a quem
O problema está em quem submete. Porque, às vezes, há uma carência muito grande de liderar, que eu quero que as pessoas dependam de mim ser reconhecido, para eu me sentir reconhecido, para eu me sentir de validar importante, o meu chamado. Validar o meu chamado. Perfeito. Eu estou vendo perfeito. exatamente isso aqui. Eu vejo com uma certa repulsa alguém dizer, meu filho na fé. E é comum você ver esse arrobo de alguém. Você não conhece fulano? É meu filho na fé. Então, eu creio que o problema não está no submetido, mas em quem o submete. Porque o submetido, por mais carente que seja, se você fizer usar o texto de Lázaro, desatar e deixar ir, ele vai crescer. Mas se você estiver mantendo preso naquela atadura a vida inteira, ele vai se sentir dependente. Exatamente. Então o problema está aí. Jesus está falando exatamente desses que estavam fazendo isso. E advertindo aqueles que estavam se tornando seus discípulos a não se submeterem a essa escravidão, entre aspas, a esse domínio. Jesus está ensinando isso. E acho que nos dias de hoje é muito pertinente se falar isso. Não é que eu vou ser rebelde, que eu seja rebelde com o meu pastor, com o meu líder. Mas eu preciso crescer. Se eu não crescer, quando é que o meu chamado cristão vai estar vigente? Quando é que a minha liderança, para que eu fui chamado, vai estar se eu vivo eternamente submisso àquele que me colonizou? Sim, tem uma história, João, que anos atrás eu li, que é a história de um fazendeiro que tinha um problema sério no ouvido e na cidade tinha um farmacêutico que era o médico da cidade. E toda vez que o fazendeiro tinha uma crise, ele ia à farmácia e aquele farmacêutico, ele pingava um remédio lá no ouvido do fazendeiro e o fazendeiro voltava para casa aliviado, passava uma temporada, aí novamente sentia dor de ouvido, voltava lá. Havia uma dor de ouvido crônica nesse fazendeiro. Um dia, o farmacêutico tirou férias porque o filho foi para a faculdade, João, também foi fazer o curso do pai, e estava lá já no seu período final de formação, e ele sugeriu, papai, vai tirar férias com a mamãe que eu vou assumir a farmácia aqui, o consultório, enquanto você tira férias. E nesse período, o fazendeiro chegou com dor de ouvido. Quando ele chegou com dor de ouvido, o que acontecia? O menino, o rapaz, olhou, examinou o fazendeiro e descobriu que tinha um bicho, um animal, dentro do ouvido do fazendeiro. Ele foi lá com a pinça, extraiu o bicho e o fazendeiro foi embora aliviado, sem dor nenhuma. Aí, quando o pai chegou de férias, ele disse, papai, sabe o fazendeiro, o coronel fulano de tal? Ele esteve aqui. E papai, sabe o que eu descobri? Ele tinha um bicho no ouvido dele. E o pai espantado disse, o que foi que você fez? Isso, eu tirei o bicho, papai, matei o bicho. Ó, tá aqui nesse vidro de formol, o bicho que estava enorme dentro do ouvido do fazendeiro. O pai bota a mão na cabeça e diz, o que você fez? Você matou o animalzinho que alimentava você na faculdade, que mantinha o nosso negócio funcionando, e agora o que é que vai ser de nós? Porque acabou com a nossa fonte de renda. Eu alimentava esse animalzinho toda vez que o fazendeiro vinha aqui, e ele voltava, e você acabou com a nossa fonte de renda. Sabe, João, essa história que eu li, ela se tornou uma metáfora para entender o que esses caras faziam. Eles alimentavam o bichinho do ouvido das pessoas para que elas tivessem um ciclo de dependência constante delas. Porque se elas conectam essas pessoas à lei de Deus, elas se tornam livres e não voltam nunca mais. E elas não suportam perder sua profissão e sua fonte de renda. Você lembra daquele assistente do culto que veio
e depois reclamou que aqui não se fala do pecado, não se ataca, não se faz as pessoas se sentirem culpadas? Sim, claro. Claro que lembro. Pode estar inserido, eles podem ter a vida inteira sido atacados por isso, então se submetem à igreja por se sentirem culpados. Sim, João, e tem gente que não sabe viver sem culpa. Aprendeu assim. Quanto mais culpado, parece que mais espiritual é. Como se arrependimento fosse uma compulsão de culpa. Entende? Então, assim, eu mantenho essa gente no cabresto, eles sofrem todo culto para não ir embora, porque se eles se sentirem livres, eles podem bater a asa e não voltar nunca mais. Então, vamos amarrá-los na culpa, no medo, porque assim eles ficam presos a nós. Uau. São essas cordas perigosas que têm que ser cortadas, né? Enquanto Jesus estava ensinando aos discípulos para serem livres, né? Jesus estava fazendo um caminho de ensinos, mas depois ele ia dizer para os discípulos, agora vão. Filhos das trevas, né? Filhos da escuridão, que ao invés de libertar as pessoas, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Conecta uma pessoa à lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma, e você vai ter um gigante na terra. Uau. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, voltamos já já. Muito bem, gente, terminando aqui o versículo 10, há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles, Cristo. Um guia. Gente, se a gente unir as pessoas a Cristo, nós vamos ter uma igreja leve, livre, solta e forte. Porque estará João e Lloyd na união do ser humano a Cristo, a sua grande chance de viver melhor. Porque é nessa união. Agora, quando eu afasto as pessoas de Cristo e coloco essas pessoas unidas aos representantes de Cristo, e representantes eu estou usando em letra maiúscula, porque, de alguma forma, todos nós somos embaixadores de Cristo, mas embaixadores de Cristo unem as pessoas a Cristo, não unem as pessoas a elas. Os discípulos que caminham conosco são codiscípulos, são discípulos como nós. O grande pastor desse rebanho é Cristo. E quando eu me coloco no lugar dele, quando Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, não é me imitem, imitem a Cristo, porque eu imito a Cristo, é como eu imito a Cristo. Paulo usa a sua relação com Cristo como referência para que todo homem deva também estar unido a Cristo e imitando a Cristo como ele imita. Veja a grande diferença quando Jesus diz assim, não os imiteis, na cabeça do capítulo aqui, né? Sim. A grande diferença entre viver a lei pela revelação do Cristo e vivê-la pela expressão e exigência humana. Sim, João, a nossa grande chave hermenêutica para entender Moisés é Cristo. Não é o sistema dos fariseus. Se nós usarmos Jesus como chave hermenêutica para interpretar a lei, porque ele é o nosso guia, nós temos um pai e Deus é o nosso único pai, não chame ninguém de pai, porque pai só tem um. Isso não interfere nas relações familiares, né? Não é disso que Jesus está tratando, né? Nas relações domésticas. Isso. Ele está tratando das relações da fé. Porque o assunto aqui é a relação da fé. Ele não está falando da relação doméstica, onde eu tenho pai e mãe. Só para ficar claro, né? Sim. Ele está dizendo dessa substituição por um indivíduo que não faz parte do meu núcleo familiar, de atribuir paternidade a esse fora do meu núcleo familiar, a pai na fé.
É uma expressão muito comum, porque até Paulo diz, Timóteo, meu filho na fé, e a gente precisa ter cuidado com o contexto com que Paulo diz isso, porque Paulo não reduz Timóteo a uma manipulação da sua paternidade. Paulo une Timóteo a Cristo. Pelo contrário, Paulo solta Timóteo e manda dirigir igrejas, entrega a igreja para que Timóteo dirija. E igrejas tensas, como a igreja de Éfeso, foi a igreja que ficou sob a responsabilidade de Timóteo, né? Uma igreja tensa. Mesmo Timóteo, sendo, como ele disse, ainda muito novo, né? Muito novo, mas ele diz, olha, a tua responsabilidade, vai. Sim. Né? Eloide, há um fundamento no Evangelho que a gente precisa parar para pensar. O Evangelho nos remete à interdependência e não à dependência. Interdependência é um conceito de maturidade, onde eu posso fazer sozinho e prefiro fazer com você, onde você pode fazer melhor, então faça, onde nós podemos fazer juntos, um sistema de cooperação na obra e não de manipulação. Jesus vai quebrar esses paradigmas para que as pessoas aprendam a viver em liberdade. Há pessoas que não sabem, não aprenderam a viver em liberdade. Então elas metem as mãos pelos pés, ou os pés pelas mãos, porque não sabem viver em liberdade. Ou não foram ensinadas. Não sabem porque não foram ensinadas. Ninguém marcou essas pessoas para a liberdade, porque a liberdade precisa ser ensinada. Tipo, liberdade vai exigir responsabilidade, capacidades, né? Sim, competências, habilidades, né? E vai gerando aí um monte de responsabilidades. Sim. Quando eu me liberto. Claro, é como amar. Cara, quando eu não aprendo a me amar, quando não me ensinam a me amar, a minha vida adulta será um desespero. Porque alguém devia ter ensinado, não ensinou. Ensinou um monte de outras coisas, mas não colocaram dentro de mim, não formaram o meu eu com essa autorresponsabilidade afetiva. É coisa que devia ser ensinado. E quando a gente não é ensinado, a gente grama problemas gravíssimos. Logo no início do programa a gente já falou sobre isso, né? Só estou voltando a refletir sobre essa questão. Sim. É como ensinar a liberdade. João, se eu não ensino meus filhos a serem livres, se eu não deixo eles cometerem os erros deles e aprenderem com essa cara quebrada, se eu não estou disposto a correr risco, eu dou a luz a uma geração de gente fraca. Uma geração forte corre um risco severo de gerar uma relação fraca, insegura, medrosa, culpada, não sabe o que fazer, não merecedora, está sempre dependente, sempre dependente, sempre dependente. Não reconhece o seu valor, tudo isso. Sim, não consegue se perceber. Não. Então, assim, nós temos um problema grave. É o problema da liderança ensinar as pessoas a serem livres, a usar a sua liberdade. É possível que, ao aprender, eu caia, me machuque, aí, sabe, vale a pena estender a mão para se levantar, mas tem que deixar andar de novo. Faz parte do processo. É como papai e mamãe, até os andadores, sabe aquele andadorzinho? Está sendo proibido, né? Isso. Porque cria problemas sérios, criou acidentes terríveis, terríveis acidentes, além de produzir deformação. Isso. Aquela perna arqueada, né? Cria deformação óssea. Isso. Porque a sociedade médica ortopedista olhou e viu, cara, nós estamos criando um problema com esse andador. Deixa a criança correr os seus riscos. Colocar o pezinho no chão. Sentir o chão, sentir o equilíbrio, ganhar autoconfiança. Se toda vez que a criança der os 3 passinhos você correr para proteger, ela não se sente segura. Nunca vai aprender a se levantar de uma queda. Não, João, eu tenho dito que eu, quando era desportista, na modalidade que eu era desportista, eu passei 1 ano aprendendo a cair, para poder aprender a me colocar de pé.
E ao aprender a cair, não me machucar. Aham. Quando a gente não aprende a cair, a gente se protege para não se machucar, mas cria resistências severas ao longo da vida. Então, ter essa coisa do aprendizado, não é? Ter alguém que nos ensine a caminhar em liberdade, a gente vai ter uma vida extremamente complicada. Eu hoje ainda vejo algumas comunidades onde as pessoas não dão um passo, não compram uma lingerie, uma cueca, sem consultar seu líder. Não usam seu cartão não sabe usar o cartão de crédito, porque precisa da aprovação do seu líder. Já foi pior, mas aqui e ali ainda existe esse que é controlado pela economia do seu líder. Não sabe fazer economia da sua própria estrutura financeira, né? Não sabe se mover em finanças. Hoje está uma nova modalidade que para mim é um perigo. Pessoas que se destacam, se tornam nobres ou notáveis, ou então um cargo público, se reservam, mesmo conhecendo o evangelho, se reservam a vir à igreja, estão montando seus gurus em casa, sustentando verdadeiros exploradores como seus gurus que lhe dão as orientações, até o que comprar, o que comer e etc. Essa modalidade está se levantando, não sei se vocês já perceberam isso. E muitos deles se tornam pastores, né? São intitulados pastores, né? Porque começa ali, em casa, depois aluga um local, né, maior, e dali vai colocando aquelas pessoas ali dentro, com esse conhecimento, e o currículo vai crescendo ali. E são reconhecidos como pastores, pastoras, sem nunca ter realmente passado por uma mentoria, seja da teologia, algum conhecimento, ou então ter sido enviado, né? Como enviado para abrir um trabalho, implantar um trabalho ou uma igreja naquele local. Não estão sendo enviados, estão se lançando. Lançando. Né? Eu me reporto ao perigo exatamente da formação dessas criaturas que estão sendo manipuladas, né? E nós falamos aqui um tempo sobre os filhos cangurus. Filhos de 40 anos que estão às custas da mãe, usando o cartão de crédito da mãe. Até se formaram numa faculdade, mas foram tão manipulados, talvez pela ausência do pai, a mãe o tornou aquela criatura, um manipulado. Hoje, aos 40 anos, nunca procuraram sair de casa, usam o cartão de crédito da mãe, o carro da mãe. São verdadeiros manipulados, presos por essa gestora. É preciso que a gente dê destino à vida dos nossos filhos, que a gente ensine os nossos filhos a buscar a sua direção. Eu acho que cometi sérios erros na minha vida, na criação dos meus filhos, socorrendo em todas as suas dificuldades. Quando novos, nunca deixei que comprassem o seu próprio carro. Eu sempre chegava e comprava o carro deles para eles. E isso talvez ele não tenha crescido muito mais como deviam ter crescido, porque eu os mantive debaixo da minha batuta. Pronto. O pastor João falou aqui de mães, né? Mas aqui como mulher também existe também muitos pais. Vamos colocar o conjunto. Pais, né? Pai e mãe ali defendendo, protegendo o seu ninho, né? E não deixando justamente, né? Ele se colocou, né, ali. Então, muitas vezes realmente existe pais culpados, né, que não liberam seus filhos, né? Eu tomei uma solução, liberar os meus filhos para eles crescerem, né, para caminharem, vão cair muitas vezes, claro, mas estão ali. O Senhor vai segurando os passos dele, porque não sou eu. É aquilo que eu já disse para muitas mães, muitas amigas minhas: libere seus filhos, deixe eles caminharem. É o que o pastor João falou aqui, né? Muitas vezes erramos, mas aí quando a gente entende, quando Deus nos chama, muitas vezes Deus nos chama, e nós temos que entender, Deus está falando comigo, através de uma palavra, através de um pastor, do culto à noite. Quantas vezes o Senhor falou comigo aqui no culto à noite? E aí o que a gente tem que entender, o Senhor está pedindo que a gente libere. É tempo de arrancar, muitas vezes é tempo de arrancar aquilo que um dia plantamos. E quando a gente não tem esse discernimento que esse tempo chegou para nós, a gente continua semeando o quê? Dependências emocionais, financeiras, dependências, e o quê? O padrão novamente vai se formando. Sim, é que há pessoas, Lloyd e João, que não estão se cabendo. Há padrões que eu não consigo seguir, porque não me cabe dentro dele.
E nem por isso eu vou estar errado ou certo. São padrões que não me cabem. É por isso que a lei criada pelos fariseus, as regras, essas regras, as pessoas eram obrigadas a estar dentro delas, dentro dessas formas que não cabiam. Então não dá para as pessoas serem livres, porque elas viviam tentando obedecer a um padrão que elas não conseguiam viver. Então a existência ficava insuportável. É o que Jesus está dizendo, está insuportável. Eles não conseguem carregar esse peso. O peso de uma regra que não cabe sobre ninguém, nem cabe sobre os colocadores da regra, nem sobre aqueles que eles colocam a regra. São regras que não têm cabimento à natureza humana. É como eu tenho repetidamente dito, não? Parece que esse estigma religioso tenta fazer das pessoas heróis da Liga da Marvel, se esquecendo que cada um deles, e eu uso o Superman como um modelo, né? Para todo super-homem tem uma criptonita ali, um calcanhar de Aquiles, que não cabe. Aí o que acontece? A desorientação interna, a insuportabilidade da vida que eu estou vivendo, da condição em que eu me encontro na existência. Então, muitas pessoas estão usando como escape para isso a inexistência. Como eu não consigo ser aquilo que me disseram que eu deveria ser, é melhor eu acabar com a minha existência. Então, o número de suicídio tem aumentado demais da conta porque as pessoas não suportam a existência que elas estão desenvolvendo. Elas não conseguem ser livres naquele modelo que colocaram dentro dela, da lei moral que colocaram dentro dela, que não é lei de Deus, é lei moral, é lei colocada pelos sacerdotes. Não é lei divina, porque a lei divina, ela é perfeita. Qual é o Salmo, João? E restaura. Salmo 19. E restaura a alma. E é mais desejável do que os favos de mel. Sim, do que a doçura do favo de mel, do que o ouro refinado. Pois é. Conecte, vou repetir, conecte uma pessoa ao verbo Cristo, à lei divina, que é Cristo, e você deixará essa pessoa viver em liberdade. Agora, coloque suas regras morais sobre ela, porque não é lei divina, é lei moral. Coloque essa lei moral sobre elas e elas vão entrar em colapso. É muito simples, desculpa, é muito rústico o que eu vou falar, mas é muito comum. Você tem um cão de estimação, coloque uma coleira sobre ele e ande com ele, que ele quer morder todo mundo. Aconteceu isso lá dentro do nosso sítio. Mas eu comecei a experimentar soltá-lo e ele passeava ali sem agredir ninguém. Tranquilo no meio de todo mundo, mas bastava colocar a coleira para andar com ele, ele queria agredir quem estava por perto. Ou seja, coloque uma prisão sobre o indivíduo para que ele se sinta preso, que ele obedece à coação, não à liberdade. Solte, desate-o e deixe-o ir. Deixe ele viver sob a lei de Deus. Não é com a libertinagem, porque ninguém que se agrada de Deus vive cometendo loucuras por aí. Quando me perguntaram uma certa vez, ou eu perguntei a um amigo, como é aquela história de quem é salvo para sempre? Como se explica isso, o Calvino? Ele me disse, João, o problema é que quem é salvo não sai metendo de cabeça fazendo besteira. Claro. Não é que quem é salvo pode sair metendo de cabeça. É que quem alcançou a salvação em Cristo Jesus, quem foi liberto por Ele, não sai fazendo bobagem por aí. Ele tem a liberdade de fazer, mas não faz. Não tem apetite, né, João? Não tem apetite de fazer. Não é que a religião... E a dificuldade é que a gente quer prender na religião, na regra, para que ele não faça. Mas se ele fugir daquele cambão, ele vai fazer. Mas
quando ele, na verdade, é alcançado por Cristo. Ele vive a lei de Deus, ele tem prazer. Para ele obedecer a Deus não é um castigo, é um prazer, como o favo de mel. Buscar cumprir a lei de Deus para aqueles que são livres é como buscar o mais refinado ouro para se adornar. Sim. Não é uma obrigação, é um desejo. Então, que não tenhamos, e os nossos líderes que nos ouvem, não aprisione seus congregados, seus amigos, aqueles que frequentam a tua igreja. Assim mesmo, né, João? Assim ou mesmo. assim mesmo. Tem tantos líderes aí que não suportam a pressão e, como se diz lá na Baixada, fogem com a cela. Porque permitiram se oprimir pelas regras que eles mesmos não foram libertos. Sim. E daqui a pouco fogem com a cela que não tem quem os pegue. João, eu quero dizer o que durante um tempo eu sustentei como dizer. Eu dizia assim, um líder não pode ser fraco. Era uma ênfase que eu estava dando a um aspecto da liderança. Mas hoje eu quero dizer o que eu disse e dizer que todo líder tem uma criptonita. É humano. Tem esse lado humano. E por fraqueza, eu não quero dizer carnalidade. E nem tampouco covardia, né? Nem tampouco covardia. Por fraqueza, eu quero dizer que a condição humana é uma condição de fraqueza. Nós somos limitados fisicamente, psiquicamente, espiritualmente. Nós temos essa tridimensionalidade limitada. E se eu não entender que, como líder, eu não posso chorar, olha o desespero que é um líder chorar na frente de um liderado. Parece que ele é um fraco. Mas é que naquele momento ele não está suportando. E ele não chora, engole o choro, até que ele não aguenta mais. É mais desesperador para ele. É mais desesperador para ele. Então, assim, tiremos a impressão do mito de líderes humanos, porque eles são como nós. Eu vou usar aqui um conhecimento bíblico. Talvez isso possa causar alguma dor em alguém. Mas nós olhamos, tipo, para Abraão e temos Abraão como o homem perfeito. Ok? O homem perfeito. Mas, se você ler a Bíblia atenciosamente, Abraão foi um cara que viveu 20 anos longe de Sara. 20 anos. Abraão, 20 anos antes da morte de Sara, ele já não estava mais morando com Sara. Sara estava lá nos Carvalhais de Manre, se não me engano, e ele estava habitando uma cidade e ficou 20 anos distante dela. Eu olho para Abraão e eu digo, meu Deus, o que aconteceu? A Bíblia não é explícita, mas eles estavam separados há 20 anos. Por humanidade de Abraão. Olho para Davi, um cara que era apaixonado por mulheres, e digo, cara, esse homem, segundo o coração de Deus, era um tarado. E era apaixonadíssimo, né? Por Deus. Tarado. Eu leio o livro dos Salmos, que é o divã de Davi, né? Eu digo, meu Deus, esse cara é aquele que estava lá na batalha, e durante a batalha o que ele pensava era isso aqui. Olha o que ele está dizendo aqui no livro do Salmo, confidenciando suas fraquezas no livro de Salmo. Então, se a gente humaniza um pouco mais a nossa liderança, nós vamos aprender que líderes também são humanos. E os líderes precisam aprender que eles são humanos. Os líderes religiosos colocavam uma regra que nem eles podiam suportar. Eu, quando menino, bispo, todo pastor que chegava na nossa casa, e lá era o ponto de hospedagem, quando vinham visitar a congregação, na minha concepção era um semideus, era um deusinho. Então até o galo não podia cantar às 2 da tarde, porque era espantado, porque incomodava o pastor que estava dormindo. O galo não podia cantar no seu próprio terreiro. Eu já tinha a responsabilidade de espantar o galo para ir para os matos, porque incomodava o pastor. Era um semideus.
Quantos pastores desses... Não era anulando a honra e o respeito ao pastor, não? Quantos deles sucumbiram? Porque o sistema os fazia um semideus e nós acreditávamos nisso. Às vezes nem eles mesmos impostavam isso. Mas o sistema já os impostava sobre nós. E nós acreditávamos nisso, tratávamos como tais, e muitos deles sucumbiram porque não aguentaram o peso da cela. Sim. João, você sabe que eu acho que a gente está provocando o nosso desemprego, né? Eu acho que a gente está provocando o desemprego da gente, porque o culto das águias, outro dia o Diogo estava me dizendo que alguém lá foi no YouTube, né? No Instagram, dizia, o que é esse negócio de criticando a expressão culto das águias, né? Eu costumo dizer que esse nome foi criado para representar que, como as águias não voam em bando, né, a gente reúne essas águias aqui, aqueles que pretendem voar, aqueles que têm asas para voar, para dar mais liberdade a eles, para que eles voem seus voos e não se sintam constrangidos com isso. E nós apelidamos, um dia nós apelidamos o culto das águias, e colou o culto das águias, né? Porque as águias se reúnem para receber força, renovação, para receber instrução, para voar em seus voos durante a semana, né? É. Então, assim, dar liberdade tem risco. Eu costumo dizer que há um tripé que sustenta o amor: asas, raízes e motivos. Dê asas às pessoas, você corre o risco delas voarem e não voltarem. Mas amar é um risco. Aí você precisa dar raízes para que elas possam ter um lugar para voltar. E precisa dar motivos para elas ficarem. Se você der asas, raízes e motivos, você vai ter sempre asas voando, águias voando junto com você, né? Que maravilha. Beleza, aí vamos cuidar que eu tô doido pra gente chegar lá no local do batismo, né? Então, vamos correr, vamos Quero correr. ajudar a batizar gente, aquele pessoal. Obrigado por ter estado aqui com a gente. No próximo domingo nós temos o nosso culto eucarístico. Queremos convidar todos vocês para o culto das 18h30 e nos encontramos aqui no próximo domingo, às 7 horas da manhã, na Rádio 92.3. Muito obrigado pela sua audiência, fortíssimo abraço a todos vocês. Voltamos na próxima semana. Shalom.